Tem muito assunto pra gente tratar aqui e, como já disseram Jorge Igor, Vitor Sérgio e Monique Tanello, temos estreia. Então, parabéns, Renato Rodrigues, por estrear na casa falando desse jogo horroroso. Pelo amor de Deus. Pé frio. É isso. Deus me livre. Pelo menos agora. você é a boa notícia. Boa noite. Tá vendo? Boa noite, gente. Boa noite pra vocês. Obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, Só não é um prazer ver o Brasil. Mas assim, a gente É um prazer mesmo. Fala, Pera, você já começa mentindo, Renatão. Fala a verdade. Uma coisa vocês vão poder falar de mim. Eu tô na boa e tô na ruim. Isso aí. Isso é parceiro mesmo. Vai correr na subida, nós corre também. Mas realmente, óbvio que a gente vai destrinchar mais tudo que tá acontecendo. Eu acho que essas más atuações, elas vêm de situações já de antes. A gente tem que falar de gestão da seleção brasileira também, Total. de CBF. A gente está nesse nível muito abaixo depois de um início de ciclo que não aconteceu, onde se colocou um interino, depois colocou um outro treinando um clube ao mesmo tempo. Não se deu paciência para o primeiro trabalho, esse trabalho também numa situação também de muita pressão, é um time jovem ainda, é um time que tem talento. Eu não acho que esse discurso que a gente não tem mais qualidade, eu não concordo com esse. Falta organização, e a gente viu hoje mais uma vez um time que não flui. O time faz força para jogar. E diante de tanta qualidade, por que esse time faz tanta força para jogar? Por que esse time tem tanto problema? E é de estrutura. Eu não acho que é individual. Respeito quem acha isso, que fala, a seleção lá de trás é melhor e tal. Cada um com a sua memória afetiva. Eu acho que essa seleção tem muita qualidade. A questão é que falta organização, falta estrutura, falta gestão também. Em cima não tá legal. As coisas na CBF também não são legais. Enfim, muita coisa para falar. E vamos correr nessa subida aí. Vamos, Mauro? Bora? Não, fala por você, Renatão. Mauro, noite. que coisa horrorosa. Boa noite. A única notícia boa, Renatão, com a gente, né? Vocês falam do Memphis Depay, falam da janela. A melhor contratação da janela foi o Renatão aqui com a gente. Muito fã do Renato, pessoa profissional, enfim, cracaço. Obrigado. Meu visual do Douglas mesmo, mais jovem, nosso grande companheiro aqui, mas tudo bem, faz parte, enfim. Tudo homem barbudo é igual. E toda a seleção tem sido desigual, ou não tem sido a seleção brasileira que a gente quer. O Dorival deve estar satisfeito, os jogadores estão insatisfeitos, a torcida nem precisa falar, a imprensa também, os adversários falam, pô, isso não pode ser só o Brasil. E assim, eu estou também com o Renato essa aí, o time que tem, de novo, pela ponta esquerda hoje, estava o possivelmente melhor jogador do mundo na temporada. E aí a grande questão, assim, é a maior decepção dos últimos anos, para não dizer que é a maior decepção que eu vi na história da seleção brasileira, o Vinícius Júnior. Eu não vou demonizá-lo e não vou falar que a culpa é do Vini. Tem questões que o Renato vai debater muito melhor aqui com a gente, mas assim, tem bolas que o Vinícius Júnior quer dar o tapa e sair, como ele faz contra o Elche, ele não consegue fazer contra o Paraguai. Ou ele faz contra o Borussia Dortmund na final em Wembley, ele não consegue fazer. Aí vai muito além da questão estrutural e tática, é uma questão técnica individual, que aí a gente pode e deve discutir. Mas assim, põe o Hendrick, ele não põe. Aí põe o Hendrick, tira o Hendrick, que não estava legal. Entre o João Pedro começa um pouquinho melhor, o Brasil foi um pouco melhor na segunda etapa do que a primeira, que foi osso, mas assim, cara, é o Paraguai. É o antepenúltimo colocado. Tá mal, não tá legal. O Brasil, para variar, enfrenta o Alfaro. A impressão é que a cada 5 jogos o Brasil enfrenta 3 vezes o Alfaro o tempo todo. É que nem Juventude Inter, né? Juventude Inter 19 vezes. O Brasil e seleção peruana nos últimos tempos, né? Copa América, Eurocopa, Nations League, Brasil e Peru. Mas assim, cara, tá muito ruim. Assim, eu tô tentando achar alguma coisa de positivo. Sim, acabou o jogo. É a única coisa positiva, de fato. Entrando nesse papo do Vini, Renato, assim... Acho que meio todo mundo tem, quase todo mundo tem essa opinião, assim, né? De como é que pode o cara brigar com mérito. Quase todo mundo que acha que o Vini é a decepção na seleção é o quase todo mundo que acha que o Vini tem que ser eleito o melhor do mundo. Como é que pode ele não apresentar? Porque você falou aqui de coletivo. Sim, você acha que é muito mais o coletivo do que o individual. O que o Dorival poderia fazer a favor do Vini para que o Vini conseguisse apresentar e ter um futebol mais parecido com o que ele tem no Real do que com o que ele apresenta no geral na seleção? Eu acho que primeiro o Vinícius, não sei se vocês concordam, ele traz consigo uma pressão na seleção que no Real ela é muito mais dividida. Quando você não tem o Neymar em campo principalmente, a gente vai chegar nisso daí, daqui a pouco ela vai falar de Neymar, não tem como, porque como vai ser sem o Neymar? Agora já tá todo mundo pedindo. Mas sem o Neymar, o Vini acaba sendo a grande figura, a grande referência técnica. Total. E eu acho que ele traz isso pra ele. A gente tem que lembrar que o Vinícius é um jogador ainda muito jovem.
Então, eu acho que essa questão emocional, mental da seleção, ela é muito clara, sim. É um time jovem e hoje a gente viu um time pilhado também. A gente já viu isso na Copa América também. Cartão por reclamação. Desde o começo. É um time que, assim... Que eu não sei se não é uma confusão dos jogadores no sentido de, às vezes, acham que falta raça, falta vontade. É nisso que eu ia não chegar. querem jogar pela seleção. E eles querem demonstrar, só que de repente está sendo da forma errada. A gente escuta muito isso. Eu não acho que esse time não corre. Eu acho que esse time corre errado. Boa. Entendeu? Acho que é um time... Somente na Copa América, a gente viu o time tentando e tal, mas tá correndo errado porque a gente tá falando do esporte coletivo, cada vez mais coletivo. O Paraguai ganhou o jogo porque coletivamente ele foi melhor dentro do que ele se propôs no jogo. Mas a questão do Vini também é estrutural. Porque o Vinícius, ele é um jogador... Qual que é o contexto que o Vini melhor funciona? Quando ele tem campo, quando ele recebe bola de frente, quando ele vai pro mano com o defensor. Tem um lance no primeiro tempo hoje que ele é muito emblemático. Minutos. O Arana tá com a bola, ele faz um movimento para atacar o espaço nas costas do lateral, não dão a bola nele. Aí o Arana segura um pouco mais, ele recua para receber, ele recua de costas e tem que dar o tapa para trás. Ele receber de costas é pouco produtivo. Exatamente, não é a característica dele. E o que o Ancelotti faz e faz muito bem? O Real Madrid cansou de fazer aquela jogadinha, que ele acumula um monte de gente no lado direito, deixa o Vini no mano e troca rapidinho de lado. Aí no mano, com o campo para acelerar, aí sim ele vai conseguir ter vantagem. E a seleção, às vezes, ela aglomera o jogo no lado esquerdo. E o Vini não é um cara de jogo curto, sair da pressão. Então, assim, eu acho que futebol, quando as coisas não funcionam do jeito que não estão funcionando na seleção, nunca é só uma coisa, nunca é só um jogador, são muitas questões. Mas essa do Vini chama atenção realmente porque a gente sabe da capacidade dele, a gente sabe que é um jogador que tem personalidade, não está se escondendo. Não acho que é isso. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque é uma geração jovem, também não achar que ninguém presta. Mas, enfim, é muita coisa errada e um trabalho que realmente não tá andando. E isso está muito claro. O VS, você estava no arquibancada, então acho que a galera te ouviu bastante, assim, durante o jogo. Mas eu queria te ouvir mais em relação ao Vini, porque eu ouvi você e o Gabriel Simões conversando sobre no De Placa. Você com uma ideia de que sim, tem decisões erradas da parte do Vini também, né? Tem o coletivo, que é o que o Renato falou, e acho que é um pouco da linha do que o Gabriel ia. Mas tem também algumas tomadas de decisão errada do Vini, né? Sim. E eu acho que isso faz parte até da carreira do Vini de alguma forma, como um todo. Só que fica mais evidente na seleção justamente por isso. Porque como ele recebe muitas bolas que não oferecem o melhor futebol que ele pode apresentar, ele tenta de qualquer forma. E aí ele tenta e várias vezes toma a decisão errada. Ou até toma a decisão certa, mas perde a bola. E eu acho que hoje o Vinícius foi infinitamente melhor do que no jogo contra o Equador. Somente no segundo tempo. Hoje o Vinícius, no primeiro tempo, as duas jogadas que o Brasil criou alguma coisa, saíram dos pés do Vinícius, né? Então, assim, e no segundo tempo ele finalizou aquela bola, que é uma jogada que ele criou uma outra ali. Eu acho que aí tem um componente muito claro que é o jogo do Vinícius, ele se baseia em risco muito alto. Aí, se você levar para o mercado financeiro, o jogo do Vinícius não é aquele dinheiro que você bota na poupança que vai ter aquilo garantidinho, Investimento conservador. Ele é um investimento que ele pode te dar estourar lá numa ação que você comprou na bolsa, como ele pode... erra 10, se ele acertar uma, Exatamente. ele vai dentro do bolso. Exatamente. Então é isso. Faz. E aí o que acontece? No Real Madrid, ele recebe bola toda hora e ele recebe bola em contextos favoráveis, como explicou brilhantemente o nosso Renato aqui, estreando. Seja muito bem-vindo. Já tá em Pé casa. quente, Sei que já está em casa. Já bebemos juntos, mas não fizemos programa juntos. Então, não lembram o que beberam, inclusive. É o Douglinhas mesmo, cara. É o Douglinhas. Mas então, assim, ele já explicou. Então, e aí o que acontece? No Real Madrid, ele erra uma, recebe outra bola, erra uma, erra a segunda e recebe e acerta na terceira. E aí o que acontece? No Real Madrid, não tem o débito para trás que hoje a seleção tem, e esse débito não é só do Vinícius. O débito hoje a seleção brasileira, ela está no vermelho, perfeito? Sim. Há muito tempo. É 7-1,
é o Júlio César e o Felipe Melo se batendo um no outro, é o gol contra do Fernandinho, é depois os 4 minutos. A seleção tá no vermelho. Quarteto mágico. É 2006, Quarteto né? mágico, tem lá o coisa. E o meião do Roberto Carlos não tem nada a ver com isso. Que bom, antes que alguém fale uma imbecilidade, o meião do Roberto Carlos não tem nada a ver com isso. As seleções também perderam. Também. Então, assim, Os nomes pesados. tudo isso aí, a seleção brasileira tá no vermelho, tá no débito. E esse débito não tá na conta do Vinícius. Mas como no Real Madrid ele não tá, o débito não tem, 2 Champions nos últimos 3 anos, quando teve ano péssimo do Real Madrid, uma vergonha, campeão espanhol, semifinal de Champions. O ano péssimo do Real. Sim. Zidane, uma porcaria, fim de era, fim de trabalho. Campeão espanhol, semifinal de Champions. Como o Real não está no débito, as coisas que o Vinícius erra, ele tem crédito para acertar a próxima. Na seleção, não. Ele erra uma como ele errou hoje, que tem no segundo tempo ali, que ele sai com a bola pela linha de lado, aí já é o fim do mundo. Por quê? Porque ele tem que acertar. Mas não é só ele, todo mundo tem que acertar. Mas eu acho, Vessi, que ele passou por um momento... não dá pra dizer igual, porque, enfim, era um outro Vinícius Júnior, mas já se tinha uma expectativa muito grande quando ele chega no Real Madrid, e ele chega e muita gente Mais acha ou que não vai dar menos. certo. Pô, é só a gente lembrar, não sei se do olhar daqui, mas do olhar da imprensa espanhola, era um olhar que tratava o Vinícius Júnior já como uma contratação que dava errado, como uma piada. Aqui, Tudo bem, mas é porque ali tinha... Aqui também, mas eu digo lá, não tinha nada a ver com especificamente isso. lá, ele passou também por um momento de pressão. Que eu acho que menos porque ele não tinha essa expectativa que hoje se tem. Hoje é melhor do mundo, a expectativa é em cima de melhor do mundo, a atuação de melhor do mundo. Mas é que lá assim... Mas era uma se expectativa criou em cima isso do que se porque pagou você por ele, teve né? 2 Era caro. rupturas ali que não estavam programadas. Né? A ruptura do Zidane saindo e do Cristiano Ronaldo saindo. Então, assim, essas rupturas tornaram... Mas mesmo assim, ele sempre teve muito mais respaldo para errar lá. Né? Até com treinadores que não gostavam muito Mas eu ia dele. dizer, mas principalmente com o Ancelotti, eu acho. Principalmente com o Ancelotti. Mas até quando eles tiveram. Então, e no Brasil não tem, mas não é só ele, né? Você pega hoje. Mas também não dá pra dizer que ele não tem tempo. Porque o Dorival, ele pode estar jogando mal bem. e o Dorival Com não certeza. muda. Tanto não é que tira. no programa passado eu questionei aqui se o Vinícius atende a situação de não ser substituído nunca, que eu acho que não. Na seleção, hoje não. merecia ficar até o final. Hoje merecia até ficar até o final, beleza. E acho que não se tira. Aí, quase que. Dos poucos dogmas que eu tenho na vida, o cara desequilibrante, o revulsivo fica. Mesmo mal. Então, Hoje por ele foi exemplo. um pouquinho melhor. Mas não é só ele. O Paquetá, gente, é uma partida muito ruim. Do Bruno Guimarães, muito ruim. Muito ruim. O Bruno pior ainda. Então, assim, né? A partida do Endrick, ruim. Então, assim, tem muita gente. Arana mal. Arana mal, até se apresentando mais do que a chance mais única do que do foi na primeiro tempo Copa foi o América, dele, né? né? Por exemplo, eu critiquei o Arana na Copa América, burocrático. Arana é isso aí, muito vai mal. pra cima, vai pra ter ele em campo e fazer. E aí, quando a gente começa a falar um montão de gente, aí a gente fala um pouquinho do que falou o Dorival na parte que não chegou lá. São as dores de uma seleção nova. As dores de uma seleção nova. E esse nova. contexto de pressão, ele te traz 2 tipos de jogadores. O que erra muito, porque tá ansioso, querendo mostrar alguma coisa, que eu acho que é o caso do Vinícius. Quando a gente fala de decisões erradas, é muito nisso. Ele vai pro mano e tem 3 caras na cobertura, ali a bola pra você tocar e construir de novo. E recomeçar. E tem o outro cara, o cara que você sabe que tem qualidade, mas não arrisca porque Some. tá segurando. Eu prefiro Então, sempre o tipo Vini. isso. Que arrisca. É O isso. cara que some ou se marca, né? Não é que ele é marcado. É o cara Que isso, é burocrático. O Arana cara que mesmo, pede o passe atrás da marcação. O Arana é um lateral que ele toca e projeta todas no Galo, por exemplo. Todos. Na seleção você vê que ele segura, porque você tá com medo de estourar lá, o Paraguai tá prontinho para contra-atacar. Então isso mina. Eu acho que mentalmente também é uma seleção que, repito, eu não acho que é uma seleção que... também odeio esse discurso, os caras não gostam mais da seleção. Não, a pior sei o seleção quê. de todos os tempos também, que também eu acho Mas que não. assim, é uma seleção minada psicologicamente pelo que você falou.